Olá pessoal, eu sou Vinícius Donin, eu sou fundador da RD2 Ventures e eu tô aqui para vocês para falar sobre a trilha do sucesso, a parte de MVP e planejamento estratégico. Primeiramente, vou contar um pouco da minha história. Então, eu como Vinícius pequeno lá, sempre tive um sonho de empreender. Até quando as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando crescer, eu sempre falava que eu queria ter várias empresas. Não sabia, obviamente, a dimensão disso, não era também por questão financeira nem nada do gênero. Tanto que as pessoas me perguntavam, empresa do quê? Eu não tinha a menor ideia, mas eu achava super legal o fato de você criar algo do nada, o fato de você poder ter um produto, ter um serviço, você ter cliente, você ter pessoas trabalhando dentro de um propósito comum. Claro também que essa definição eu cheguei muitos anos depois, o Vinícius de 8 anos não saberia explicar tão bem. Mas aí eu fui crescendo, tive inspiração também dentro de casa, meu pai e minha mãe como empreendedores, eu pude ver bastante, principalmente dos pontos negativos dessa carreira, dessa jornada de ser empreendedor. Da mesma forma que a gente consegue criar algo, a gente tem uma responsabilidade muito grande de todas as pessoas que a gente traz para poder dividir esse sonho. E da mesma forma que a gente cria algo do nada, isso também pode virar nada ao longo do tempo. E isso acho que é o ponto principal. Mas calma, não desista, vale a pena. É muito legal a gente poder empreender, poder criar as coisas e poder fazer a diferença da nossa forma. Eu segui o caminho normal, fui depois de formado para o mundo corporativo, porque o objetivo era aprender um pouco mais de como uma empresa grande funcionava. Isso eu sempre tive um lado de buscar aprender ao máximo dentro da trajetória, otimizar ao máximo o tempo e para saber também como uma empresa maior funcionava, a ponto de aplicar esses conceitos em empresas menores, empresas nascentes. Depois eu fui para o meio de startup, fui trabalhar numa startup de 2 grupos muito grandes em São Paulo, que estavam no final de um processo aí de fusão. Fiquei lá um tempo, atuei como executivo. E aí comecei a fazer investimento em algumas startups e há cerca de 2 anos fundei a RD2, que basicamente hoje a gente se configura, a gente fez investimento em algumas startups ao longo do tempo e hoje a gente tem criado startups dentro da própria estrutura num conceito que é chamado de Venture Builder. Então a gente cria esses projetos, a gente trabalha essas ideias dentro da própria estrutura, cria essas startups, então a gente capta pessoas boas para tocarem com a gente esses projetos e depois a gente faz o que chama de spin-off, a gente tira elas da estrutura e elas seguem como uma startup independente, como uma empresa independente no mercado. MVP, então, ele é a sigla do inglês Minimum Viable Product, que basicamente, em tradução literal, é o produto mínimo viável. Mas ele não é um produto em si, na verdade, ele é uma estratégia inicial de mercado. É claro que ele é super relevante, mas a gente não pode considerar ele como uma etapa inicial. Antes mesmo de você ter um MVP, você precisa ter uma validação muito forte do mercado. Então, através de questionários, através de perguntas, através de pesquisas, porque o principal ponto do MVP está em testar uma hipótese que você criou. E para você criar essa hipótese, você tem que ter muito claro quais são os problemas que você está aprendendo a atacar. Qual que é o problema principal que você está querendo atacar. Então, existe a máxima, que você tem que se apaixonar pelo problema e não pela solução, e passa muito por isso. A gente tem uma evolução de soluções ao longo do tempo, sendo que em muitos dos casos o problema acaba sendo o mesmo. Então, como exemplo, a gente tem, por exemplo, antigamente, quando você queria assistir um filme, então no teu tempo de lazer, você ia numa locadora alugar um filme para assistir em casa. O problema, se a sua demanda era, beleza, eu quero assistir um filme na minha casa. Ao longo do tempo, a tua demanda, o teu problema, ele não evoluiu. O que evoluiu foi a solução. Então, ao invés de você ir hoje numa locadora, você tem os serviços de streaming on demand que você pode contratar, seja Netflix ou qualquer uma de alguma rede de televisão ou operadora, e você assiste em casa. Então, você teve uma evolução da solução, sendo que o problema que está sendo atingido, o problema é o mesmo, a demanda do cliente acaba sendo a mesma. Então, é importante estar sempre olhando o problema. A gente vê uma movimentação muito grande também das grandes organizações. Para você ter uma ideia, em 1955 a gente tinha cerca de 75 anos, o tempo médio aí de uma empresa no ranking da Fortune 500, que são as maiores empresas do mundo. E hoje em dia esse tempo médio está de 15 anos, ou seja, as empresas não conseguem se manter no topo, dado o grau de inovação que hoje é exigido e a velocidade das mudanças tecnológicas. Não é à toa que as startups vêm tomando muito espaço. Então o grande detalhe é estar sempre olhando a questão do problema, vendo a melhor forma de abordar esse problema naquele determinado momento,
mas nunca se acomodar. E esse é um lado relevante também das próprias startups, que você consegue trazer todos esses conceitos que a gente tem de tecnologia, que trazem velocidade, que trazem adaptabilidade para o mercado. O grande objetivo é também você trazer esses conceitos e aplicar para os mais diversos negócios, não só uma plataforma digital, só uma startup, ou só uma empresa de tecnologia, mas mesmo os negócios físicos com produtos, você também trazer esses conceitos para dentro da estrutura para te ajudar a ficar cada vez mais competitivo.